Eu quero convidar você, meu querido, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 18. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 18. Quem, qual, onde está a sua esperança? Em quem você espera? Em quem você deposita as suas fichas? Em quem você deposita a sua confiança? Aonde está o seu coração? Diante de todas as lutas, diante de todas as dificuldades, diante de todo o universo que conspira contra mim, porque tem muita gente que sente exatamente isso, parece que o mundo todo está conspirando contra essa pessoa. Diante dessa realidade, meus amados irmãos, aonde está a nossa confiança? Quem é a nossa confiança? Em quem nós podemos nos apegar e nos agarrar, para que nós possamos então passar por todas essas lutas que nós vivemos? O Evangelho de Mateus, capítulo 12, 18 ao 21, vai nos apontar para alguém que nós podemos então ter como aquele que vai nos ajudar, ou aquele que é de fato a nossa esperança, e esse é Cristo. Por isso, a mensagem dessa noite tem como tema: a minha esperança é Cristo, ou Jesus Cristo é a minha esperança, Cristo é a sua esperança. A formulação você pode fazer como você achar melhor, mas que esteja presente essas três palavras: Cristo, esperança e seu, minha, sua, nossa. Porque o texto do Evangelho de Mateus aponta justamente para isso. Capítulo 12, versículo 18: olhem para o meu servo, vejam o meu escolhido, ele é o meu amado, em quem a minha alma se alegra. Eu vou pôr o meu espírito sobre ele, ele julgará as nações. Ele não guerreia nem grita, ele não levanta a sua voz, ele não esmaga o fraco, nem apagará a menor esperança que houver. Com a sua vitória final, ele acabará com todas as lutas, e em seu nome será a esperança do mundo inteiro. Cristo é a minha esperança, amém? Que Ele possa ser também, querido, a sua esperança, que nele você possa estar esperando, para poder passar por tudo isso que você está vivendo nesses últimos dias. Jesus Cristo precisa ser a nossa esperança, Ele precisa estar presente todos os dias, para que de fato então nós possamos esperar nele, e nele nos fortalecermos, e através dele poder vencer as nossas lutas que nós passamos. Quando a gente fala de esperança, eu não posso deixar de fazer uma brincadeira, que a minha esposa não gosta muito, ainda bem que ela não está aqui agora. E a brincadeira é a seguinte: eu sempre digo, ainda bem, graças a Deus, que a minha sogra não se chama Esperança, porque dizem que a esperança é a última que morre. Eu não sei porque ela não gosta muito dessa brincadeira, mas o fato é, queridos, que a esperança precisa estar presente nos nossos corações. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, o apóstolo Paulo escreve assim: agora, pois, permanecem essas três coisas. E o apóstolo Paulo então diz: permanecem a fé, permanecem a esperança e permanece o amor. O apóstolo Paulo então nos ensina que neste mundo, na nossa vida, nós precisamos desses três elementos. Precisamos da fé, não podemos fraquejar na fé, não podemos enfraquecer na fé, temos que continuar desenvolvendo a nossa fé. O apóstolo Paulo fala que a esperança precisa estar pujante nos nossos corações, a esperança precisa estar ativa nos nossos corações, nós temos que manter viva a esperança em nós. E o apóstolo Paulo fala que o amor é o elemento que precisa também estar presente nesse mundo.
Mas aí Paulo conclui o versículo dizendo: o maior desses três é o amor. Porque a fé e a esperança, elas vão ser algo necessários para esse mundo. Na eternidade, quando você estiver no céu, na presença de Deus, lá nós não vamos precisar de fé. Porque tudo que nós aguardamos e esperamos pela fé já estará concretizado na presença de Deus. Na eternidade nós não vamos precisar de esperança, porque tudo aquilo que nós esperamos nesse mundo, os nossos desejos, os nossos projetos de vida, tudo será concretizado já. E no céu ninguém vai esperar mais nada, porque estaremos na presença de Deus. Mas mesmo assim, lá na eternidade, nós vamos estar ainda vivendo o amor entre cristãos. Meus queridos, esse texto de Mateus 12 é uma citação do Evangelho ou do livro de Isaías, capítulo 42. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Isaías 42. Mateus, quando cita esse Evangelho aqui no Evangelho de Mateus, durante todo o capítulo 12, Mateus registra algumas atitudes, algumas ações de Cristo. E o Evangelho de Mateus, capítulo 12, ele aponta para Cristo fazendo alguns milagres. Cristo fazendo algumas curas, alguns sinais, e algum deles no dia de sábado. E mediante esse agir de Cristo em favor das pessoas, curando, restaurando, até mesmo no dia de sábado, inflamou a ira dos fariseus, dos religiosos. Eles ficaram muito irados com Jesus. No verso 14 do capítulo 12 de Mateus, depois eu vou ler Isaías 42, fala que os fariseus convocaram uma reunião para planejar a prisão e a morte de Jesus. E aí então o texto diz no verso 16: mas advertia os curados para que não saíssem contando os seus milagres. E aí Mateus diz assim: isto, ou a cura, o milagre, a restauração, o agir sobrenatural de Jesus em favor das pessoas, Mateus diz: tudo isso que vocês estão vendo, esse movimento espiritual foi para cumprir a profecia de Isaías a respeito de Cristo. E aí Isaías 42 escreve assim: aqui está o meu servo, eu mesmo o mantenho firme em pé, ele é o meu escolhido, ele sempre me deixa satisfeito e feliz. Eu pus sobre ele o meu espírito, ele trará a justiça aos povos do mundo. Ele trabalhará sem provocar agitação, sem gritar, sem fazer tumulto nas ruas e nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a pequena chama que quase não dá a luz. Ele mostrará amor aos fracos e dará força aos desanimados. Fará completa justiça a todos os que foram prejudicados. Ele mesmo não deixará de brilhar e ficar firme até que a justiça e a verdade sejam cumpridas em toda a terra, até que os povos mais distantes, além dos mares, confiem nele. Isaías traz essa revelação de Cristo. Mateus pega essa essência e resume no versículo 18, 19, 20 e 21, apontando então para Cristo, o autor, o agente, aquele em quem toda a esperança agora é algo real e concreta. Mateus aponta Jesus como o Messias prometido de Isaías. E Mateus diz para os fariseus da sua época e para nós hoje também: a esperança dos povos está em Jesus Cristo. A esperança das nações está em Jesus Cristo. Todos aqueles que foram de alguma forma prejudicados ou de alguma maneira foram maltratados, a esperança está em Jesus Cristo. O pastor João Marcos, que é o diretor de missões, analisando esse texto, ele fala para nós de 3 atitudes de Cristo como servo sofredor. Primeira atitude, verso 18, ele anuncia a justiça de Deus. E anunciar a justiça de Deus, meus irmãos, é o que? É pregar, é proclamar a salvação.
Anunciar a justiça de Deus é pregar e anunciar contra o pecado das nações, contra o pecado dos povos, contra o nosso próprio pecado. Porque a justiça de Deus vai se fazer em nós quando o pecado morrer em nós. Então Jesus veio justamente para promover a justiça divina em nossas vidas e nos tornar justos no padrão divino, nos perdoar dos nossos pecados, purificar as nossas vidas, salvar as nossas almas, transformar os nossos corações. Cristo não veio para fazer justiça apenas no sentido social, ou político, ou humano. Jesus veio para trazer a justiça divina, o perdão e a restauração dos nossos pecados. Segunda atitude de Jesus, verso 19, Jesus não pregou violência. Jesus ele não veio fazendo arruaça, baderna, tumulto, causando confusão. Jesus veio pregando a justiça, mas de uma maneira tranquila, de uma maneira pacífica. Jesus não veio promover a desordem, a baderna. Jesus não veio colocar à força a justiça de Deus. E nós como igreja precisamos aprender isso, queridos. A igreja não vai promover a justiça através da violência. A igreja vai promover a justiça através da oração, através da pregação do Evangelho, através da atuação da igreja. Verso 19 de Mateus capítulo 12, ele diz assim: ele não guerreia, nem grita, ele não levanta a sua voz. Hoje milhares, milhões de pessoas saíram às ruas, promovendo um ato que segundo a população seria um ato de justiça, tirar do poder os corruptos para colocar nesse poder outras pessoas. E a pergunta é, meus irmãos, independente da sua posição em relação a esse conflito político, quem estará lá no poder que não é corrupto, ou que não é pecador, ou que de alguma forma não vai fazer alguma coisa errada? Então nós não podemos, como igreja e como cristãos, achar que a mudança de governo ou a mudança política vai trazer a justiça sobre a terra. Isso não vai. E se a gente olhar o cenário do mundo e a gente acreditar que as coisas vão melhorar, nós não estamos entendendo o Evangelho, a Bíblia, porque Jesus disse que as coisas só vão piorar, porque é o cumprimento da profecia de Jesus. Então às vezes nós queremos trazer a justiça através da violência, através da bagunça, através da arruaça. Jesus veio de uma maneira simples. A terceira atitude de Jesus, verso 20, ele valorizou a todos, ele não esmaga o fraco, nem apagará a menor esperança que houver. Em algumas traduções fala que ele não vai apagar o pavio fumegante. Então para Jesus, meus irmãos, todos são importantes, do maior ao menor, daquele que ninguém dá nenhum valor, aquela pessoa que ninguém mais acredita nela, essa pessoa, Jesus acredita nessa pessoa, porque a Bíblia diz que ele valoriza uma cana esmagada. O que é uma cana esmagada? É uma cana que passou na moenda, tirou o caldo e agora ficou só o bagaço. Para que serve o bagaço da cana? Era jogado fora, não tinha nenhum valor. Mas Jesus, para essas pessoas, para esses que estão no fundo do poço e acreditam que não valem mais nada, para essas pessoas, Jesus é esperança. Ele valoriza a todas as pessoas. E o pastor João Marcos, concluindo a sua análise, diz que por tudo isso que Jesus fez, as pessoas colocam nele a sua esperança. Verso 21, em seu nome será a esperança para o mundo inteiro. No nome de Jesus existe esperança para o mundo inteiro. Algumas traduções dizem que no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Gentil é aquela pessoa que não era de origem judaica. Gentil, nesse contexto de Mateus, era aqueles que não eram judeus, pessoas alheias às alianças, às promessas do Senhor. E Jesus diz então, o Mateus registra que Jesus é a esperança para todos. O texto de Mateus, aqui na campanha, fala que todas as nações colocarão nele a sua esperança. A minha tradução, a Bíblia Viva, diz que
o seu nome será a esperança do mundo inteiro. O seu nome é a minha esperança, o seu nome tem que ser a sua esperança, amém, meus irmãos? Cristo precisa ser a nossa esperança. Por quê, pastor? Porque nós, invariavelmente, somos, ou já fomos, ou nós conhecemos, ou convivemos com pessoas que não têm esperança. Pessoas frustradas, pessoas perdidas, pessoas sem nenhuma esperança. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 12, ele escreve assim: lembrem-se que naqueles dias, antes de vocês conhecerem a Jesus como Salvador, vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo, eram inimigos dos filhos de Deus, e Ele, Cristo, não prometera nenhum socorro a vocês. Vocês estavam perdidos, sem Deus e sem esperança. Paulo diz que o homem sem Jesus, a pessoa sem Cristo, aquele que não entregou sua vida para Jesus ainda, é uma pessoa que vive perdida, é uma pessoa que vive sem Deus, é uma pessoa que vive sem esperança. E Paulo então diz para os Efésios: olha, vocês eram essas pessoas, vocês estavam perdidos, vocês estavam sem Deus, vocês não tinham esperança nenhuma. Mas aí Paulo continua dizendo: agora, porém, vocês pertencem a Cristo, e agora a vida de vocês mudou, a vida de vocês foi transformada. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos hoje ter Cristo como a nossa esperança. Porque se nós estamos vivendo momentos difíceis, se nós estamos passando por crise, se nós estamos passando por dilemas, se nós estamos sem saber o que fazer da nossa vida, Cristo é que vai dar o norte, é Cristo quem vai dar a direção, é Cristo quem vai apontar o caminho, porque Ele é a nossa esperança. Quem é crente batista há muito tempo atrás, lembra que em 1965, a Convenção Batista Brasileira lançou uma campanha de evangelismo, e essa campanha tinha como título: Cristo, a única esperança. Há 50 anos atrás, já os batistas lançaram essa campanha de evangelização, trazendo como tema Cristo, a única esperança, porque há 50 anos atrás já existiam pessoas sem Cristo, pessoas perdidas, pessoas frustradas, pessoas enganadas, pessoas que não tinham razão de viver. E aí então essa campanha ela vem para apresentar Cristo como a esperança das nações, a esperança dos brasileiros. Há 50 anos atrás já houve uma campanha evangelística onde o título era esse: Cristo é a única esperança. Mas parece que esse título ainda é algo presente hoje, porque como há 60 ou 50 anos atrás haviam pessoas que precisavam de Jesus, hoje, 50 anos depois, continuam existindo pessoas que precisam de Jesus. Pastor, mas que pessoas são essas? Pessoas que estão cometendo suicídio, pessoas que não sabem mais o que fazer das suas vidas, pessoas que não sabem mais para onde ir na sua jornada, pessoas que estão endividadas, pessoas que estão frustradas, pessoas que estão tão desgostosas da vida, que diante desse cenário tenebroso, nebuloso, ela não vê outra solução a não ser a morte. Há 50 anos atrás já haviam pessoas que estavam tirando a sua própria vida, homens, mulheres, jovens, crianças. E há 50 anos atrás, para essas pessoas, era dita a elas que Cristo é a única solução e não a morte como sendo a solução para os problemas. 50 anos se passaram, estamos no ano 2016 e ainda hoje tem pessoas que acham que a solução, que o final das suas dores, que a solução para as suas lágrimas é dar cabo à sua própria vida. Multidões hoje estão acreditando que a morte é a única solução, porque elas não têm esperança, elas não têm mais em que se apegar, o chão já se abriu, o buraco está diante delas e elas não veem,
outra saída. Mas nem todo mundo sai se matando por aí, meus irmãos. Mas existem pessoas que vivem, mas vivem desesperadas. Pessoas que não se matam, mas vivem infelizes. Pessoas que não se matam, mas vivem sem esperança. Pessoas que vivem perdidas. Pessoas que estão por aí apenas sobrevivendo. Uma sobrevida, não uma vida plena que Deus tem para nós. Quantas pessoas na nossa sociedade hoje apenas sobrevivem um dia após o outro? Se viver mais um dia é bom, mas se não tiver mais um dia, essas pessoas não têm nenhum prejuízo, porque para elas falta justamente a esperança, que é Jesus Cristo. Quantas pessoas estão convivendo conosco, que estão ou tirando as suas vidas, ou pessoas que simplesmente estão sobrevivendo? Nós temos que apresentar para essas pessoas a solução, que é justamente Cristo. Que tipo de pessoas que nós estamos vivendo hoje, ou vivemos e aprendemos, ou convivemos? Pessoas que vivem infelizes, pessoas que não têm alegria, pessoas que não têm prazer, pessoas que não têm satisfação, pessoas que não têm alegria, pessoas que acham que nasceram para sofrer, vivem para sofrer e vão morrer em meio ao sofrimento. Pessoas que sofrem por questões morais e questões espirituais. Pessoas que não conseguem sair da lama onde elas estão. Pessoas que não conseguem reagir. Pessoas que não conseguem dar a volta por cima. Pessoas atoladas no pecado dos vícios. E os vícios aumentam cada vez mais. O rapaz do vídeo de missões disse que ele aos 13 anos foi para o mundo das drogas. E hoje, muito menos de 13 anos, já tem crianças nas drogas, adolescentes nas drogas, jovens, adultos, pais, idosos, que não conseguem se libertar das drogas. Irmãos, pessoas que não conseguem se libertar do álcool, da bebida, da cerveja, da cachaça, do uísque, do vinho. Pessoas que lutam, mas não conseguem. Aqueles que nem lutam, simplesmente já largaram, já acham que conviver com isso é algo natural. Então são pessoas que estão precisando de esperança, pessoas que estão na prostituição, jovens, moças, rapazes, que achando que cada noite ficar com um diferente é o que de fato vai trazer satisfação. Adolescentes ficando grávidas, jovens se perdendo. Nós vivemos no meio de uma sociedade frustrada. Pessoas que estão presas na maracutaia, no desvio, na sonegação, na mentira, na venda ilegal, que não conseguem sair disso. Pessoas presas na mentira, que não conseguem largar a tal da mentira. Então, meus irmãos, nós vemos pessoas que estão perdidas, presas a essas realidades, questões morais, mas temos também as pessoas perdidas nas questões espirituais, pessoas que não sabem para onde vão depois da sua morte, pessoas que acham que toda religião é boa, que toda religião leva para Deus, pessoas que acham que todo o culto é um culto agradável, que toda manifestação é algo agradável, pessoas que estão perdidas, pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem o Evangelho, não sabem a diferença entre Paulo e Apolo. Nós vivemos com pessoas que estão perdidas na questão espiritual, pessoas que não conseguem encontrar um sentido, um significado para si próprio. E qual a diferença entre essas pessoas? Ou qual a semelhança entre aquele que está atolado na lama do pecado e aquele que está iludido com as filosofias religiosas? A diferença não é nenhuma, todos eles precisam de Cristo. Todas elas precisam de ajuda, precisam de conselhos, precisam de alguém que chegue para elas e diga: olha, Jesus é a esperança, Jesus é a solução para a sua vida. Jesus é aquele que vai trazer para você a libertação, seja do vício, seja do álcool, seja da prostituição, ou seja da ignorância espiritual, ou de sofismas espirituais. Queridos, nós precisamos ser o agente de esperança, nós precisamos dizer para essas pessoas
que a solução para as suas preocupações, para o seu desespero, é Jesus Cristo. Cristo é a esperança. Ele é aquele que vai trazer a solução. Ele fez isso na sua vida. Ele fez isso por você. Qual que é a raiz, meus irmãos, do desespero das pessoas? A raiz, ela é espiritual. A raiz de todos os males, ela tem o seu contexto espiritual. Pessoas que vivem uma vida boa, têm um bom salário, têm um bom emprego, têm uma boa casa, têm um bom carro, comem bem todos os dias. Pessoas que mesmo com essa crise não tiveram nenhuma dificuldade, estão passando pela crise, estão lucrando na crise. Pessoas que materialmente têm todo o conforto que o dinheiro pode comprar, mas são pessoas infelizes, colocam a cabeça no travesseiro e não conseguem dormir. São pessoas infelizes que não têm paz, tem que andar com 2, 3 seguranças, para que alguém não venha tirar a vida, e mesmo assim às vezes acaba perdendo a vida. Pessoas que têm um vazio de Deus dentro do seu coração, e aí toda a riqueza, toda a fortuna, toda a fama, toda a glória de nada serve, porque lá dentro elas são vazias, lá dentro elas são medíocres, lá dentro elas são pessoas completamente insatisfeitas. Essas pessoas precisam de Cristo. Pessoas pobres no outro extremo, passando necessidade, vendendo almoço para comprar janta, pessoas sobrevivendo de doação, de cesta básica, pessoa onde falta quase tudo, não tem aonde morar, não tem aonde cair morto. Mas o que falta a essas pessoas principalmente é Deus na vida delas. Por isso que elas estão lá, nessa situação, nessa realidade, porque Deus não está presente nos seus corações. Então, tanto para aquele que está lá no condomínio fechado, que anda de carro zero e compra tudo do bom e do melhor, quanto para aquele que está lá na favela, com a sua casa com goteira, não tendo uma cama para dormir, essas duas pessoas precisam da mesma solução. Para essas duas pessoas a esperança é a mesma. Cristo é o que vai trazer o bem-estar para o rico e o bem-estar para o pobre. Cristo é quem vai fazer a transformação para ambas essas vidas. A palavra nos aponta, meus irmãos, duas pessoas importantes, ou dois personagens, Zaqueu e Paulo. Zaqueu está num extremo, rico, um bom trabalho, chefe no seu setor de arrecadação da Receita Federal Romana, ganhava muito bem no olerite e muito bem por fora em comissão que não era talvez declarada no imposto de renda, estava numa conta lá da Suíça. Zaqueu é um homem que, segundo a Bíblia, alguns, era um homem desonesto, era um homem mau, que oprimia os seus concidadãos, cobrava impostos além do que devia. Mas Zaqueu um dia encontrou Jesus, e você conhece a história de Zaqueu. Desce depressa, me convém hoje ir na sua casa. Zaqueu desceu, levou Jesus para sua casa, ofereceu um jantar para Cristo, comeu com Jesus. Jesus disse: essa noite eu vim trazer salvação à sua casa. Zaqueu se converteu, entregou o coração dele para Cristo, disse que ia devolver o que ele tinha cobrado a mais, e se alguém tinha defraudado, ia dar 4 vezes mais. O que aconteceu com Zaqueu, meus irmãos? Zaqueu mudou de vida. Zaqueu foi transformado, abriu seu coração para Jesus, e agora Zaqueu tem a verdadeira motivação de vida. Quando ele subiu na árvore, ele estava sem esperança, tinha tudo, um bom trabalho, dinheiro, tinha de tudo bom do melhor, mas ele subiu naquela árvore porque dentro dele tinha uma necessidade. Zaqueu precisava de algo a mais, e esse algo a mais era Cristo. O apóstolo Paulo, Atos capítulo 9, um coração cheio de ódio a ponto de prender pessoas, bater em pessoas, matar pessoas, assistir com alegria o apedrejamento de Estevão, um homem muito religioso na sua doutrina, um homem muito intelectual, muito conhecimento, mas um coração muito odioso. Pegou cartas para perseguir os cristãos, e indo para o caminho de Damasco, esse homem então
se encontra com Jesus. Esse homem cai por terra. Esse homem conhece Cristo. E esse homem que era tão odioso, agora vai escrever 1 Coríntios capítulo 13, o poema sobre o amor. Aquele que tinha um coração dominado pelo ódio, agora em Jesus é capaz de escrever o mais belo poema sobre o amor, porque aquele coração foi transformado. A esperança que era Cristo entrou na vida dele, e ele então agora é um homem diferente. Meus amados, quem é a sua esperança? Qual é a sua esperança? Em quem nós estamos esperando? Em quem nós estamos apostando as nossas fichas? Em quem nós estamos dependendo? Se não for Jesus, querido, fecha a sua Bíblia, põe debaixo do braço, vá para casa e sofra a semana inteira. A nossa esperança tem que ser Cristo. Você vai chegar em casa hoje à noite e amanhã os problemas estão te esperando. Amanhã as dificuldades estão te esperando. Amanhã o teu chefe está te esperando. Amanhã o boleto já está te esperando. Daqui mais alguns dias o boleto do IPTU vai vir a seu lugar, ao seu encontro, na sua casa. Mas mesmo diante de tudo isso, meus irmãos, a nossa esperança é Jesus Cristo. A nossa esperança não é que a Dilma vai ser impedida e ela vai cair do governo e o dólar vai abaixar, e aí a campanha de missões não precisa mais de 19 milhões, 15 milhões é suficiente, porque o dólar vai vir a 2,50. Não é essa a nossa esperança, irmãos, não é esse tipo de esperança que nós temos que ter. A nossa esperança não está em quem vai ser eleito agora em outubro, prefeito de Foz ou vereador. Não é essa a nossa esperança. Nossa esperança está em Jesus. Precisa ser Jesus. Cristo é a solução para os nossos problemas e males. Não é o Chapolin Colorado. Quem poderá nos defender? Cristo. É Ele quem vem, é Ele quem traz a solução, é Ele quem muda, é Ele quem transforma. Mas para isso nós precisamos esperar nele. Coloque nele a sua esperança. Coloque nele a sua fé. Coloque nele a sua convicção. Meu irmão, não espera pelos homens, não espera pelas pessoas, não espera no outro, porque o outro pode te decepcionar. Coloque a sua esperança em Jesus Cristo. Ele vai mudar a sua realidade. Mudou o coração de Zaqueu, mudou o coração de Paulo, mudou o meu coração, mudou o seu coração. Supre as nossas necessidades. Cristo é a nossa esperança. Amém? Se não for assim, do que nos vale estarmos aqui? Se Cristo não é a nossa esperança, meus irmãos, do que nos vale a nossa vida espiritual? Você está sedento? Você está esperançoso? Você está em crise? Você está em dúvida? Você está vivendo dilemas? Enfim, para tudo isso, Cristo é a solução. Pastor, mas isso não é romantismo demais? Isso não é um romantismo espiritual para tentar afagar, diminuir, enganar um pouquinho as nossas decepções, dizer que Cristo é a solução para todos os nossos problemas? Não tem algo mais real, algo mais palpável, algo mais notável do que Cristo? Querido, eu poderia enganar você com muitas outras receitas, mas a Bíblia diz que a esperança é Cristo. Mateus disse que nele, em Cristo, todas as nações vão colocar a sua esperança. Então, por mais que talvez nós possamos buscar outras saídas, outras soluções, se não tivermos Cristo como a nossa esperança, de nada vale as outras tentativas. Se você tem sede, se você está fraco, se você está vivendo uma situação atípica, a receita está aqui, queridos. Cristo é a solução. Cristo é a esperança. Agora é o Senhor.
em Jesus Cristo. Diga: Cristo, Tu és a minha esperança. Eu vou esperar no Senhor. Eu vou aguardar no Senhor. Para que a minha fraqueza, para que a minha decepção, para que a minha frustração, para que as minhas mágoas, os meus medos possam no Senhor ter uma solução. Pai, eu estou perdido, eu não sei o que fazer, eu não sei que passo dar, em que direção caminhar. Mas eu confio que Cristo é a minha esperança. Cristo é o autor, o agente, a solução para os meus problemas. Eu quero nessa noite assumir esse compromisso de confiar em Cristo, confiar nele como a solução. Porque Ele pode mudar a realidade da minha vida, da minha casa, do meu trabalho, da minha saúde. Cristo pode transformar a minha realidade de vida. Cristo pode trazer ao meu coração a fé, a esperança, o amor. Cristo pode me levantar do lamaçal, me tirar do poço de pecados, aonde eu estou preso. Cristo pode preencher o vazio do meu coração. Cristo pode iluminar a minha mente, transformar a minha vida, ser o meu Salvador e o meu Senhor. Fale para Deus nessa noite que Cristo é a sua esperança. Cristo é o seu Salvador. Cristo é o seu Senhor. Ele é aquele que vai estar com você todos os dias. Para que você possa acordar de manhã e dizer: vai valer a pena o meu trabalho hoje, vai valer a pena os meus problemas, as minhas dúvidas, as minhas dificuldades, vai valer a pena porque Cristo é a minha esperança. Porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele está por mim intercedendo nos céus, e um dia eu vou estar com Ele nos céus. Diga para Ele: renova em mim, Senhor, a esperança. Renova em mim a fé que eu já perdi. Renova em mim o amor que eu já não sinto mais. Diga para o Senhor nessa noite: eu quero que o Senhor seja a minha esperança. O Senhor seja suficiente, único. Eu não quero depender de mais nada, de mais ninguém. Eu quero apenas esperar no Senhor. Recebe, Pai, a oração da tua igreja nessa noite. Recebe o pedido de socorro da tua igreja nessa noite. E que essa esperança que brota no nosso coração, ela possa ser agora compartilhada com aqueles que estão sem esperança. Como disse o apóstolo Paulo, estão sem Deus, estão sem esperança, estão vivendo no mundo. Que nós possamos ser os mensageiros da esperança, não só numa campanha de missões, mas que dia a dia nós possamos levar a esperança, levar a Jesus Cristo, para que todos possam pôr em Jesus a sua esperança. Aquele que está abatido, aquele que está caído, aqueles que estão desanimados, desesperados, possam colocar em Jesus a sua esperança. Que a nossa vida, que o nosso coração seja renovado pela esperança que é Jesus Cristo. Escuta, Pai, o clamor da tua igreja nessa noite. Renova em nós o espírito abatido.